que é destaque nesta edição? O ministro da Infraestrutura garante que portos do interior do Amazonas serão reabertos em 3 meses e diz que vai percorrer a BR-319 para viabilizar sua recuperação. O Ministério da Saúde diz que mais de 550 mil pessoas foram vacinadas no Amazonas contra o vírus H1N1. Senado aprova a PEC do orçamento impositivo em 2 turnos. A audiência na Câmara termina em tumulto após bate-boca entre Paulo Guedes e deputado petista, que o chamou de tchutchuca. ONG americana diz que com colapso na saúde, a Venezuela está sob emergência. Nova Zelândia apresenta 50 acusações de homicídios contra acusado de massacre. Homem é encontrado morto dentro de tanque d'água em Santa Etelvina. No mutirão, homem é morto a tiros após ter casa invadida. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. No mês de março, choveu em Manaus 396 milímetros e a média foi de 300, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Final da tarde e começo da noite de ontem, chuva e trovoada dentro da previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para hoje, o Clima-Tempo fala que é de 80% a probabilidade de mais 29 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com o bastão de Mercúrio esbarrando nos 24 graus e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. É de 94% a umidade do ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 4 de abril. Chegamos aos 94 dias do ano. Faltam 271 para terminar 2019. É o dia de Santo Isidoro. Comemoramos ainda o Dia do Profissional Digital, Dia Nacional do Parkinsoniano e o Dia Internacional contra as Minas Antipessoais. O Rio Negro continua subindo e foram mais 4 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 34 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou normalmente durante toda a madrugada. Registros da história. 1949, firmado em Washington, o documento que cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. 1955, Juscelino Kubitschek propõe a mudança da capital para o Planalto Central. No dia 4 de abril de 1968, o pastor Martin Luther King, líder pacifista do movimento negro nos Estados Unidos, é assassinado em Memphis. King realizou em 63, com 200 mil pessoas, a marcha para Washington, onde proferiu seu discurso I Have Dream. Ganhou em 1964, com 35 anos, o Prêmio Nobel da Paz. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A polícia apreendeu um aparelho celular, uma televisão, 2 parafusos com polca, além de um carregador de celular dentro do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, no quilômetro 8 da BR-174 ontem. Os objetos foram apresentados no 20º Distrito Integrado de Polícia DIP para as medidas cabíveis e os internos da cela ou das celas onde os materiais foram encontrados passarão por sanções disciplinares. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, as operações de vistoria das celas tiveram início por volta das 6 horas e terminaram às 10 horas da manhã. Alberto Pellegrini, a vistoria que é feita na entrada às casas de detenção em Manaus. Como é que está sendo feito isso, Pellegrini? Está passando de tudo, inclusive televisão, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Quando se mostra esse tipo de material que é encontrado dentro da penitenciária, a gente fica com vergonha, né, Paulo? É vergonhoso. A polícia apresenta como se fosse uma grande coisa, mas na realidade é uma vergonha isso que acontece dentro do presídio. Televisão, outro já tinha até mercadinho, já encontraram geladeira dentro de presídio. Quando as pessoas vão lá para visitar, rapaz, é um negócio de outro mundo, em revista, e abre sacola, manda descer, baixar o vidro do carro, baixa o vidro do carro, cidadão, não sei o que, pessoal lá apontando, colocando arma, em posse de arma. Aí quando tem uma revista, a gente vê esse tipo de situação aí, até televisão está passando lá no presídio. Pellegrini, precisa de uma resposta à sociedade do que na realidade está acontecendo, porque a revista é feita segundo consta na entrada das casas de detenção em Manaus. O IPAT é campeoníssimo nesse tipo de ação, não é, Pellegrini?
Paulo, sempre a gente tem noticiado aqui que nas revistas acontece, aqueles estoques, né, são encontrados, aquelas facas artesanais, celulares, carregadores de celulares, às vezes até droga, grande quantidade de droga é encontrada dentro do presídio. Não é de hoje que esse tipo de situação vem acontecendo. Pellegrini, tivemos aí um homem que, segundo informações, ele era paraplégico ele sofria de epilepsia, desculpem. Ele sofria e era doente. E de repente foi tomar banho em um tanque Pellegrini e terminou morrendo, né? Terminou morrendo, Paulo, morreu por afogamento, era o Brendo, né? Infelizmente, ele acabou morrendo por afogamento, Paulo Guerra, e as famílias ficou desesperadas, mas quando, né, tentou fazer, né, prestar o socorro, já não havia mais nada o que fazer. Pois é, ele foi para dentro do tanque e terminou morrendo afogado. E um homem teve a sua casa invadida num mutirão. A motivação desse crime, Alberto? Pois é, Paulo, a polícia já trabalha com a hipótese de acerto de contas. Ele foi morto dentro da casa onde morava. Foram vários tiros disparados contra ele, né? E ele acabou morrendo de ontem mesmo, Paulo, era por volta de 20 horas. A vítima tinha 23 anos de idade. Alberto Pellegrini, pronto-socorros da cidade, como é que foi o movimento nesta madrugada? Podemos classificar, Paulo, como uma movimentação tranquila, né? O pronto-socorro Platão Araújo teve um pouquinho mais de movimentação, né? Logo após o jogo, tivemos alguns eventos aí de violência, principalmente por agressão física. Pronto-socorro João Lúcio normal, né? Com aquelas ocorrências que não fugiram ao cotidiano, o mesmo acontecendo no 28 de agosto. O que aconteceu ontem, a procissão do Urubu, segundo informações recebidas lá das bandas do Eldorado. A Raquiame informava de que houve a procissão do Urubu ontem à noite, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Depois da Urubuzada ter comemorado no último domingo, né? Há 40 anos que não perde uma final para o Vasco da Gama, mas ontem o negócio foi diferente. Mais um maracanaço, quando o Flamengo apanhou dentro de casa, Gabigol expulso e a Urubuzada cabisbaixa saindo dos bailes do Flamengo. Pellegrini, pelo menos não teve muita confusão, não é? Teve não, Paulo Guerra, né? Teve muita lamentação, mas confusão não. Mas o Muro das Lamentações está longe daqui, né, Pedro? Tá bem longe, Paulo. Na ausência, os benjamineiros do meio das pistas de Manaus são usados como muro. Pellegrini, o trânsito nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo, nós podemos classificar assim, bem tranquilo, o motorista se acautelando. Temos pista molhada, viu, Paulo, em algumas partes da cidade, como para cá, para a zona leste da cidade, a Avenida Grande Circular, a Avenida Camapuã, com movimentação bem intensa nesse momento, a Alameda Cosme Ferreira também, o semáforo está funcionando em frente aqui ao pronto-socorro João Lúcio. E no mais, Paulo, é só ter cuidado, paciência. Nesse horário o trânsito ainda está muito bom para quem está se deslocando, mas daqui a pouco chega o horário, né, Paulo, aquele horário de pico, como a gente coloca sempre, e aí daí a situação vai complicar mais. Ainda de trânsito, Paulo, um capotamento, um acidente de trânsito grave agora há pouco, ali no viaduto que liga o Boulevard à Avenida Brasil, ali a Caco Caminha, o carro está de rodas para cima, capotou, Paulo, está capotado ainda no local, e quem passar pelo local, cuidado nesse momento. Pellegrini, temos informação aqui, muita gente reclamando que aí na parada de ônibus atrás do Dr. Fajardo, dejetos humanos estão sendo derramados ali, sendo jogados e causando um odor terrível para as pessoas que estão na parada do ônibus ali na Getúlio Vargas, atrás do Dr. Fajardo. Providências por parte da prefeitura. Pois é, Paulo, a providência tem que ser tomada lá, né, para verificar essa situação aí. É uma parada de ônibus muito frequentada, por sinal, né? Ali atrás do Dr. Fajardo, vindo da Getúlio Vargas, já para quem vai ali para ônibus que vão para a Zona Norte, que também vão para a Zona Centro-Sul, através da Avenida Tarumã. A situação ali é uma parada de ônibus bem frequentada e a prefeitura precisa fazer uma fiscalização lá. Vamos passar, inclusive, essa situação para o Ney da FEMUSP para que uma averiguação seja feita ainda no dia de hoje. Sem dúvida alguma, vamos pedir providências, portanto. Pellegrini, você que gosta de viajar, vai ao Rio de Janeiro quando, Pellegrini? Paulo, nós já estamos pretendendo ir agora em maio, não, e em junho, né? Maio ou junho, né? Essa situação tem que ser acertada ainda com você e com a direção da emissora. Pois é, e Pellegrini, é porque você, indo ao Rio de Janeiro, você já pode ir ao lado do Maracanã, onde vai estar sendo erguido o Muro das Lamentações. Você já pode ir lá tranquilamente.
Tá bom, Paulo, e eu como bom flamenguista vou escorar minha testa nesse muro também. Aqui em Manaus, como não tem ainda o muro, como eu te falei, Mangueira, Benjamizeiro, até poste está sendo usado como muro das lamentações. Paulo Guerra, ontem, o que vendeu de cerveja de pobre, rapaz, não foi fácil. Tem um bar localizado na Avenida Itaúba, o Bar do Flamengo, completamente lotado ontem. Aos 30 do segundo tempo, já tinha nego voltando para casa. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, eu quero dizer para os nossos ouvintes que eu sou Flamengo. É contigo, Paulo Guerra. 5h59 em Manaus. O Centro de Convenções do Manaus Plaza será o palco nesta quinta-feira de um seminário promovido pelo Instituto de Especialização do Amazonas, o ESP, sobre o tema Profissional 4.0, você melhor que os robôs. O evento é inteiramente gratuito e terá início a partir das 7h. Dentre os temas, destacam-se inteligência artificial, internet das coisas, habilidade das coisas, novas carreiras, indústria 4.0, Big Data e home office. Estes assuntos serão abordados por professores e profissionais com bastante experiência na área, como Adriano Santos Lucas, mestre em ciências da computação, Jason Ramos, especializado em planejamento estratégico, e Alexandre Carmo, mestre em engenharia da automação da USP. A palestra, que será inteiramente gratuita, também emitirá certificado de horas complementares para os estudantes que se fizerem presentes ao evento. A Galeria Espírito Santo, localizada na Joaquim Sarmento, aqui no sítio histórico da cidade, apresenta mais uma atração para os seus frequentadores. Trata-se da feirinha de livros denominada Promolivro. São livros novos de autores renomados com preços bem populares a partir de R$10. A Feira do Livro está situada no primeiro piso da galeria. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado informa que excepcionalmente haverá atendimento nos dias 6 e 13, das 8 às 12, nas sedes do Sinetran e nos postos localizados nos terminais 2, 3, 4, 5 e UFA. Durante os 2 sábados poderão ser realizados todos os serviços já oferecidos durante a semana, como emissão da primeira e segunda via dos cartões Passa Fácil, desbloqueio por falta de uso e por uso indevido, além da venda de crédito. 3 pessoas foram presas e um matadouro clandestino foi fechado no município de Itacoatiara. De acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas, o estabelecimento não tinha licença para funcionamento, além de não contar com condições adequadas para realizar o abate. No local eram promovidas também brigas de galo. O abatedouro, localizado no bairro Pedreiras, funcionava há aproximadamente 8 anos. O local foi denunciado por um morador da área incomodado com o mau cheiro. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente está estudando viabilidade de liberação do manejo de jacarés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha, lá em Manacapuru. A unidade de conservação, que atualmente é municipal, também poderá ser estadualizada, passando a ser gerenciada pela SEMA. De acordo com a secretária executiva adjunta da SEMA, Cristina Fischer, o processo visa apoiar as famílias que vivem na região a fortalecer a geração de renda com atividades de baixo impacto ambiental. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas decidiu revogar a liminar que suspendia o aumento da tarifa de ônibus. Por isso, a qualquer momento pode haver um aumento da passagem do transporte público. A Prefeitura Municipal de Manaus garantiu que manterá a decisão do prefeito Arthur Virgílio Neto de não registrar a tarifa e mantê-la a R$3,80. A Prefeitura de Manaus esclarece que no ano de 2018 o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decidiu pelo não reajuste da tarifa do transporte coletivo, não restando nenhuma dúvida sobre a decisão tomada naquela época. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas lança às 9h de hoje o pagamento itinerante de débitos veiculares. A modalidade permite que débitos de veículos referentes ao serviço de licenciamento sejam quitados ainda durante as operações de trânsito realizadas pelo órgão com o uso de cartão de crédito ou débito. O lançamento será realizado pelo diretor-presidente da autarquia, Rodrigo de Sá, que irá repassar mais informações sobre a novidade em apresentação no auditório da sede do Detran. Ao vender um carro ou moto usados, o proprietário deve ir a um dos 9 cartórios de tabelionato de notas em Manaus para preencher um recibo de comunicação de venda que se encontra no verso do certificado de registro de veículos, o CRV, reconhecendo as assinaturas no período de até 30 dias. Ao custo de R$56,50, só esse procedimento poderá evitar casos cada vez mais comuns registrados a cada mês pela Defensoria Pública do Estado de pessoas que recebem cobranças de dívidas de imposto de propriedade de veículos automotivo e PVA,
multas de trânsito e até ações criminais pelo fato de terem seu nome vinculado a um veículo já vendido e que acabou sendo revendido várias vezes sem a troca do nome do proprietário inicial. Alerta o defensor público Fernando Prestes, da 15ª Defensoria Forense Civil. Em média, 10 a 15 pessoas procuram a defensoria cada mês para contestar esse tipo de dívida. 6h07 em Manaus. A 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera acontecerá entre os dias 26 de abril e 30 de maio aqui em Manaus. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Cultura. Este ano o evento celebra o centenário de nascimento de Cláudio Santoro, importante compositor e maestro amazonense, com a apresentação da ópera Alma e de um recital com canções compostas por Santoro. José Neto faz avaliação dos primeiros 2 meses da atual legislatura. J. Rai. Após os primeiros 60 dias à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM, o deputado estadual Josué Neto, do PSD, declarou que o trabalho dos parlamentares é manter o diálogo entre a sociedade e o governo do estado com trabalho técnico e intelectual. O presidente lembrou que houve mudança de 50% na composição do parlamento e que as ações da ALEAM fortalecem a relação dos deputados com os municípios. Nesses 2 meses, eu acredito que nós recebemos uma casa com 12 novos deputados, onde nós estamos garantindo não só aos deputados que vieram da outra legislatura, como esses novos deputados, todas as ferramentas necessárias para a execução de bons mandatos. Já tivemos a realização de sessões especiais na casa, que tem sido muito importante o debate, o alinhamento com os executivos municipais, com os prefeitos como um todo, né? Não só através da Associação dos Municípios, mas também grupos de prefeitos aqui vieram representar os demais colegas prefeitos de todo o estado para tratar dos assuntos municipais, audiências públicas que foram já realizadas nos municípios, principalmente nos municípios dos quais os deputados têm representatividade, e o recebimento de classes de servidores públicos nessa casa. Na conversa com os jornalistas, o presidente ressaltou ainda que a casa, que tem como base o diálogo, recebeu também vários secretários. Quando a gente fala que a gente recebe aqui a saúde, a educação, o Amazonprev, o IPAAN, também representa aí também a vinda desses secretários, que são os titulares das pastas, que têm o poder de definir. E claro que muitas das coisas que eles definem lá são situações e necessidades que nós estamos tratando e debatendo aqui. Ao abordar o tema do novo líder do governo na Assembleia, o presidente disse ainda que a escolha depende exclusivamente da articulação do governador e que não cabe à casa indicar ou escolher líder. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h10 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O segundo dia do mês de abril foi a data escolhida para o Dia Mundial da Consciência do Autismo, mas as comemorações se estenderam até ontem, dia 3, com a realização de um grande evento em alusão a esta data tão especial aqui em Manacapuru. O evento aconteceu na manhã de ontem, onde contou com a presença de várias autoridades do município, entre elas o secretário Raimundo Conde da Educação. O momento foi de alegria, com a participação dos alunos da APAI, Grupo Kid de Saúde e CAPES Massaroca. Durante o evento houve atividades variadas como danças, concursos de calor, dentre outras atividades. Além do secretário, o evento também foi prestigiado pelos vereadores Pedro Henrique Palmeira e Isabel Marinho, Sargento Marcelo Roberto, instrutor do PROEG, equipe do NASF e a chefe de divisão especial da CEMED, professora Maria de Jesus. Para o secretário Raimundo Conde, o objetivo do evento foi conscientizar a população sobre o autismo, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro e que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Só assim é possível reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pela síndrome. Conde finalizou dizendo: todos devem voltar à conscientização acerca dessa questão. Vale ressaltar, Paulo, que a Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria de Educação, a CEMED, tem dado suporte para manter a APAI, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, na compra de alimentação escolar e material de expediente,
bem como transporte escolar e pagamento de energia elétrica do prédio do órgão. Em tempo, 8 comunidades localizadas no Lago do Calado, zona rural de Manacapuru, estão reclamando da invasão de pescadores para a pesca predatória. Segundo os moradores, os lagos estão tomados por pescadores com redes, grandes malhadeiras, arrastões e até bombas caseiras, desobedecendo a lei que dá proteção à localidade. Os moradores pedem uma fiscalização por parte dos órgãos competentes. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Nos últimos 15 dias, 550.445 pessoas foram vacinadas no Amazonas contra o vírus H1N1. O número corresponde a 55% da população alvo da ação, de acordo com o levantamento publicado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. A campanha teve início no dia 20 de março. A programação teve que ser antecipada devido à quantidade de casos que surgiram no Amazonas nos últimos meses. A reabertura dos pontos dos municípios de Peruri, Canutama, Itamaraty, Guajará e Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas, será realizada dentro de 3 meses, garantiu nesta quarta-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, durante a audiência pública na Câmara Federal. Os portos de Itacoatiana, Cori, Bomba, Iranduba, Irunepé e Novo Aripuanã serão reabertos em até 6 meses, devido à necessidade de obras na área portuária, o retroporto, onde ficam os armazéns e atividades portuárias. Quanto aos portos de Barcelos e Lábrea, também no interior do Amazonas, o ministro disse que as obras estão em fase de licitação. O ministro confirmou que nos próximos meses percorrerá a BR-319 e levará os órgãos que cuidam de licenciamento ambiental a situação dessa rodovia. Sou apaixonado pelo Amazonas. Sou oficial do Exército há 17 anos, sendo que 6 anos passei nos municípios de Santa Isabel, Tefé, Quari, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Conheço a região, lembrou o ministro. Polícia. Pelegrini, vamos começar aqui com uma informação em nível nacional. Então, Isso é que ação. Uma tentativa de roubo a 2 bancos terminou com tiroteio em Guararema na madrugada de hoje, ainda há pouco. E de acordo com as primeiras informações da Polícia Civil em São Paulo, eram 30 criminosos, imagine só, e 8 assaltantes morreram. Um deles morreu ao tentar fazer uma família refém durante a fuga, mas foi baleado. Ainda bem, né, Pelegrini? Ainda bem, Paulo Guerra, ainda bem, né? Que também lá por lá tem os nossos justiceiros fantasmas. Pois é, mas aí foi uma ação da polícia. Ainda bem, né, Paulo? bandido tomou uma família de refém. Cada vez mais audaciosos. Aqui nunca mais nós tivemos, Paulo, graças a Deus, assalto a banco e nem tanto caixa estourado, né? Pois é, a ação foi por volta das 4h da madrugada de hoje na estrada municipal Doutor Hércules, na região central de São Paulo. A quadrilha chegou em vários carros e tentou roubar os caixas dos bancos do Brasil e do Santander. As bombas colocadas no banco Santander, porém, não foram detonadas. Os criminosos também metralharam a fachada de uma loja. Que ação, né, Pelegrini? Que ação, Paulo. Ainda bem que a polícia chegou rapidamente ao local e impediu aí que esses caras fizessem esses roubos aí, a caixa eletrônico e a banco. Banco do Brasil, Paulo, é sempre alvo dos bandidos, né? A gente já observou também, agora também com o Santander sendo alvo desses bandidos. Pois é, e nessa ação simplesmente 30 bandidos, Pelegrini. 8 foram embarcados. Ainda bem. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra. Aqui em Manaus, nós tivemos uma noite de madrugada tranquila, podemos colocar dessa forma, no pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação boa, Paulo. Pouca gente dando entrada por violência naquela unidade de saúde. Já no pronto-socorro João Lúcio, no nosso gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma paulada que pegou na costela da vítima. Uma estaca foi usada como arma nesse homem que tem 22 anos de idade, levou essas pauladas e chegou em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Ele continua internado, porém já não corre risco de morte. Já no pronto-socorro Platão Araújo, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia. As informações dão conta de que esses homens brigavam, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Já tinha uma certa rixa, os dois são vizinhos e acabaram se desentendendo mais uma vez, e ontem chegaram a via de fatos e um dos vizinhos deu entrada por volta de 20h30. Era a noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo.
Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um teçado foi usado como arma e deu 2 teçadadas nas costas da vítima. As informações dão conta que, por sorte, o teçado estava cego, né? Não pegou bem, não cortou tanto, chegou a cortar, mas se tivesse amolado, algo de pior poderia ter acontecido. Foram 4 teçadadas nas costas da vítima que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Das 4 teçadadas, ele vai levar aproximadamente, levou já, Paulo, 12 pontos espalhados aí pela costa. É um fechiclé na costa da vítima. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com um hematoma na cabeça. As informações dão conta, ele não queria dizer que um cara, uma corrente e um cadeado na ponta, acertou ele nessa correntada e o cadeado pegou na testa dele. Ele deu entrada, era por volta de 21h30 à noite de ontem. Já está preso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, já está preso o homem que matou a mulher com 10 facadas. Se matou, aliás, já ontem foi preso por matar a mulher com 20 facadas, e esse foi aquele caso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em que nós noticiamos lá do bairro Nova Vitória. Trata-se do Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos de idade, ele que matou com 10 facadas a Stephanie Rocha Chaves, de 19 anos. Ontem ele se entregou à polícia, após quase um mês do crime, ele se entregou ontem à polícia. O crime que aconteceu no último dia 5 de março, na casa onde a vítima morava, num kitnet, no bairro Nova Vitória. Foi um crime muito bárbaro, por motivo banal, e tomara que esse bandido, olha o nome do bandido, Jefferson da Silva Pinto, tomara que ele apodreça na cadeia. Se entregou querendo ficar de boa depois, se entregando, tem um monte de benefícios, não entregou porque ele é bonzinho não, se entregou com bandidagem também, a fim de tirar proveito da situação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, conforme já abrimos manchete, e o Paulo Guerra trouxe detalhes do afogamento de um rapaz lá no bairro de Santa Etelvina. Ele morreu ao cair num tanque, morreu por afogamento, foi no bairro de Santa Etelvina. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que estava internado no pronto-socorro João Lúcio, ele havia sido ferido a bala, ele morreu na madrugada de hoje. Ele lutava bravamente contra a morte, ele não queria morrer. Entretanto, no duelo entre a vítima e a morte, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu vítima de tiros no pronto-socorro 28 de agosto. Um homem que também estava internado, ele estava ferido a tiros, ele também não queria morrer e travava um duelo contra a morte. A vítima havia sido levada ao pronto-socorro 28 de agosto com vários tiros espalhados pelo corpo. E na noite de ontem, já entrando no comecinho da madrugada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal.
Tiros no mutirão. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi assassinado. Um homem foi morto dentro da própria casa no bairro Mutirão. Um homem conhecido como Alessandro, 23 anos, foi morto a tiros na noite de ontem. Era por volta de 20h30. Foi lá na rua Jordão, no bairro Mutirão, o complexo Mutirão. Segundo a polícia militar, 2 homens teriam invadido a casa da vítima e dispararam 1, 2, 3 balaços contra o corpo do jovem, que acabou morrendo na hora. Familiares da vítima disseram que um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira eletrônica, o cara devia estar na cadeia, está usando tornozeleira eletrônica, já é bandido da mais alta periculosidade e acabou matando mais uma pessoa. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso a fim de elucidar mais um crime na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com a quina, o concurso 4.941, que sorteou as dezenas 16, 34, 58, 61, 74. A quina acumulou. A quadra saiu para 79 apostadores, cada um vai receber R$6.699,31. O Terno teve 5.918 apostas ganhadoras com premiação individual de R$134 e mais 48 centavos. Repetindo os números da quina: 16, 34, 58, 61 e 74. A Loto Fácil no concurso 1796 saiu para 3 apostadores, que cada um vai receber R$534.857,63. Um de Mata, no Rio Grande do Sul, um de Campinas, São Paulo e um da capital. Com 14 acertos por 577 apostas ganhadores, e o prêmio para cada uma delas R$1.222 e mais 36 centavos. Vamos aos números da Loto Fácil nesse concurso: 1796, 01, 03, 05, 09, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Mega Sena concurso 2.139. Prêmio acumulado e estimativa para o próximo concurso é de R$32 milhões. Dezenas sorteadas no concurso 2.139 da Mega Sena. 2.139 da Mega Sena. 14, 23, 29, 41, 57 e 58. 14, 23, 29, 41 57 e 58. A quina saiu para 65 apostadores, cada um vai receber R$34.758,78. A quadra teve 3.441 apostas ganhadoras com premiação individual de R$937,98. Agora 6h32. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Luverdense 0, Fluminense também 0. Aparecidense 2, Ponte Preta 0. Londrina 3, Botafogo da Paraíba 3. ABC 1, Santa Cruz 0. Corinthians perdeu em Itaquera. Corinthians 0, Ceará 1, mas o Corinthians se classificou. Pela Copa Sul-Americana ontem, Cajamarca 0, Cerro também 0. Independiente 4, Deportivo Binacional 0. Libertadores da América. Atlético Mineiro de virada 3, Zamora 2. Internacional 2, River Plate também 2. O Internacional venceu esse jogo por 2-0. Concepción 0, Godoy Cruz também 0. Emelec 0, Cruzeiro 1. Deportivo Lara 1, Huracan também 1. Tolima 2, Jorge Wisserman também 2. Flamengo 0, Penharol 1. Campeonato Espanhol, Valência 2, Real Madrid 1. Campeonato Paraense: Bragantino 0, Clube do Remo 1. Campeonato Cearense: Fortaleza 1, Guarani de Sobral 0. E o Campeonato Amazonense: Ontem, Iranduba 1, Princesa de Solimões 0. Vaste 1, Manaus também 1. Sul-América 2, Penarol 1. E hoje tem bola rolando pela Libertadores da América.
América. Às 19 horas, pela Libertadores, joga Universidade Católica e Grêmio. 2 jogos pela Copa do Brasil. Às 19h15, jogam Atlético de Goiás e Santos. E às 21h30, Botafogo e Juventude. A torcida do Flamengo se superou e quebrou novamente o recorde de público de 2019 no Brasil. Ontem à noite, 61.576 pagantes foram ao Maracanã e assistiram a derrota por 1-0 para o Peñarol pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A renda desse jogo foi de 2.662.773 reais. O recorde anterior foi na vitória por 3-1 sobre a LDU pela segunda rodada da competição continental, com 58.034 pagantes. O Flamengo também é dono dos terceiros, quarto e quinto maiores públicos na temporada. 50.251 espectadores na derrota por 1-0 para o Fluminense, 46.784 no 4-0 sobre a Cabo Friense, 44.783 no triunfo por 3-2 sobre o Fluminense. Esses 3 últimos jogos foram pelo Campeonato Carioca. Últimas notícias. Depois de passar a maior parte do dia em alta, o principal indicador da Bolsa Paulista B3 mudou de direção e fechou em queda ontem, reflexo de cautela de agentes financeiros com as discussões sobre a reforma da Previdência. O Ibovespa terminou o pregão em baixa de 0,94% a 94.491 pontos. O dólar terminou o dia em alta de 0,54% a R$13,87. Estudantes que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES poderão solicitar a renegociação dos valores devidos entre os dias 29 de abril a 29 de julho. O prazo foi divulgado ontem em portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Autarquia do Ministério da Educação responsável pela execução do programa. O secretário de Desestatização e Desinvestimentos do Ministério da Economia, Salim Matar, afirmou ontem que a meta de arrecadar 20 bilhões, cerca de 20 bilhões de dólares, cerca de 77 bilhões de reais, com privatizações neste ano, vai ser superada. O montante esperado com privatizações foi revelado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial. 6:44. A Latam Airlines Brasil e a Gol anunciaram que vão concorrer na disputa por ativos da Avianca Brasil, que está em processo de recuperação judicial. As duas empresas disseram que vão fazer uma oferta, cada uma por pelo menos uma unidade produtiva isolada da Avianca. Quarta maior empresa aérea do Brasil, a Avianca está desde dezembro em recuperação judicial, com dívida de cerca de 500 milhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, agradeceu ontem o manifesto entregue por 160 entidades representativas da sociedade civil em defesa da Corte e afirmou que é preciso ser firme na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. A sociedade civil organizada tem exercido historicamente esse papel crucial, disse Toffoli durante a sessão solene, a qual compareceu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro é o primeiro político populista a chegar ao Planalto desde Fernando Collor, ex-PRN, entre 1990 e 1992, que foi cassado após um processo de impeachment. A informação está em pesquisa internacional que classificou num banco de dados centenas de discursos de líderes mundiais. Alguns deles governaram no início do século passado, como Getúlio Vargas, do PTB, nos anos 30, 40 e 50. Um dos principais responsáveis pelo estudo é o brasileiro Bruno Castanho Silva, doutor em ciência política e coordenador do grupo de análise textual do Team Populism, a equipe Populismo. Julgamento de prisão depois de condenação em segunda instância pode ser adiado no STF. Dias Toffoli dialoga internamente com os colegas sobre esta possibilidade. O Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que inclui na Constituição a obrigatoriedade do governo pagar as emendas parlamentares de bancadas previstas no orçamento. O texto, na prática, engessa as possibilidades do governo de executar a peça orçamentária e, com isso, diminui a margem para remanejamentos. O projeto tem origem na Câmara e, por acordo, foi modificado pelo Senado. Com isso, será enviado para nova análise dos deputados.
Jair Bolsonaro inicia reuniões com dirigentes de 6 partidos, PRP, PSD, PSDB, PP, Democrata e MDB, para buscar apoio para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Segundo a Casa Civil, as reuniões terão a presença do ministro Onyx Lorenzoni, que responde pela articulação política do governo. Por unanimidade, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou ontem, com 149 votos a favor, a lei que criminaliza o assédio sexual nos espaços públicos do país. Os deputados ratificaram as alterações definidas pelo Senado no Código Penal. O texto define que o crime deve ser punido com prisão que pode variar de 61 a 540 dias, além do pagamento de multa. A medida vale para atos cometidos em locais públicos ou abertos ao público. O texto faz referência a ações que envolvam gravações, filmagens, fotografias e vídeos que registrem imagens íntimas da pessoa sem consentimento. A Eurocâmara aprovou nesta quinta-feira a isenção de vistos aos britânicos para estadias curtas na União Europeia após o Brexit, com um texto que define Gibraltar como uma colônia da coroa britânica. Com 502 votos a favor, 81 contrários e 29 abstenções, os eurodeputados reunidos em Bruxelas aprovaram a permissão para que os cidadãos britânicos possam viajar ao espaço de livre circulação europeia para uma estadia curta, 90 dias para cada 180 dias, sem visto. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal mandou arquivar o inquérito que investigava o desembargador Rogério Favretto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. No ano passado, Rogério Favretto, durante um plantão de fim de semana, mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, a decisão gerou uma série de outros decisões que no fim mantiveram Lula na cadeia. Pela Constituição, desembargadores têm foro no Superior Tribunal de Justiça, mas o caso estava no STF, porque a Procuradoria-Geral da República apontou suposto ato orquestrado. Ao analisar o caso, Barroso mandou arquivar o inquérito por entender que o desembargador Rogério Favretto agiu nos limites de suas atribuições. A Associação Nacional dos Procuradores da República decidiu ontem que fará eleição no dia 18 de junho para definição da lista tríplice com os candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República. O mandato de Raquel Dodge termina em setembro. Raquel Dodge não foi à reunião e nem mandou representantes, mas isso não a impede de se candidatar para concorrer a uma vaga na lista. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na noite de ontem em Brasília após fazer uma viagem de 4 dias a Israel. Jair Bolsonaro iniciou hoje reuniões com dirigentes de 6 partidos, PRB, PSD, PSDB, PP, DEM e MDB, para buscar apoio para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Segundo a Casa Civil, as reuniões terão a presença do ministro Onyx Lorenzoni, que responde pela articulação política do governo. A animosidade entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e deputados da oposição levou ao encerramento ontem à noite da audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, destinada à apresentação para os parlamentares da reforma da Previdência. O ministro bateu boca com deputados da oposição em mais de um momento. Questionado sobre benefícios tributários para empresas e regras diferentes para militares, Guedes reagiu. Vocês estão há 4 mandatos no poder, por que é que não botaram imposto sobre dividendo? Indagou. Por que é que deram benefícios para bilionários? Outra indagação. Vocês estiveram no governo, vocês são governo, nós estamos há 3 meses. Vocês estiveram 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar rigorosamente nada. Por apenas um voto, o parlamento britânico decidiu nesta quarta-feira que o Reino Unido não poderá deixar a União Europeia sem um acordo no próximo dia 12. A proposta, que recebeu 313 votos a favor e 312 contra, será encaminhada à Câmara dos Lordes, que deve ratificar. Desta forma, a primeira-ministra Theresa May será forçada a pedir uma nova extensão do prazo à União Europeia. Procuradores de Tóquio prenderam novamente o ex-presidente da Renault e da Nissan, Carlos Ghosn, sob a acusação de má conduta financeira. Ele foi detido nas primeiras horas de hoje no Japão, noite aqui no Brasil, segundo a imprensa local. A emissora pública NHK e outros veículos registraram procuradores entrando na casa que Ghosn ocupa temporariamente no centro de Tóquio para prendê-lo de novo em meio à investigação de uma nova denúncia contra ele. A TV divulgou imagens de uma van que parecia levar o brasileiro entrando na sede do Ministério Público. O Brunei introduziu novas leis islâmicas transformando o sexo gay em crime punível com apedrejamento até a morte. A nova legislação, que entra em vigor nesta quarta-feira, também abrange uma série de outros crimes e punições, incluindo amputação em caso de roubo. A iniciativa do pequeno país do Sudeste Asiático foi amplamente condenada pela comunidade internacional. A Organização das Nações Unidas também repudiou a medida, chamando a legislação de cruel, desumana e degradante.
o que significa um sério revés para a proteção dos direitos humanos. A pena de morte se aplica a crimes como estupro, adultério, sodomia, roubo, insulto ou difamação do profeta Maomé. O sexo lésbico recebe uma punição diferente, 40 chibatadas, ou pena máxima de 10 anos de prisão. Aqui no Brasil ia faltar chibata. A polícia da Nova Zelândia confirmou nesta quinta-feira que apresentou 50 acusações de homicídio e 39 de tentativa de homicídio contra o australiano Brenton Tarrant, acusado do atentado terrorista em 2 mesquitas da cidade de Christchurch. Existe a previsão de que Tarrant, preso desde o dia do massacre ocorrido em 15 de março, compareça nesta sexta-feira ao Tribunal Superior de Christchurch. Na audiência no dia seguinte ao ataque, ele rejeitou seu advogado e disse que planeja se defender sozinho das acusações contra ele. As autoridades indicaram em um comunicado divulgado nas redes sociais que considera a possibilidade de apresentar outras acusações relacionadas à agressão armada em recintos religiosos. A Venezuela está sob emergência humanitária complexa, afirma relatório da ONG norte-americana Human Rights Watch, divulgado hoje. Observadores da organização e especialistas em saúde pública examinaram o colapso médico venezuelano com argumento na transmissão e o aumento na transmissão de doenças infectocontagiosas no país. No texto, a Human Rights Watch pede à Organização das Nações Unidas uma resposta contundente ao regime de Nicolás Maduro. Segundo o relatório, o governo chavista não só se provou ineficiente para conter a crise, como a piorou e se esforçou para suprimir informações sobre a dimensão e a urgência dos problemas. 6h49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Previdência está condenada, independentemente de quem esteja no governo, diz Paulo Guedes na Câmara. Folha de São Paulo. Senado aprova em segundo turno PEC do orçamento impositivo. O Estado de São Paulo. Toffoli defende inquérito contra ataques a ministros e nega intenção de censura. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Cortem vocês, ou têm medo? Diz Guedes a parlamentares sobre previdência dos militares. Estado de Minas. Vocês estiveram no poder e não tiveram coragem de mudar, diz Paulo Guedes a petistas. Jornal do Comércio no Recife. Quem acha que a reforma da Previdência não é necessária tem que ser internado, diz Guedes. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A ausência de calendário no CAIS frustra planejamento. Amazonas em Tempo. Manaus reduz em 20% o número de homicídios. A crítica. Passagem de ônibus, caminho livre para aumento da tarifa. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã, às 5h45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.